abre, né, em relação aos nossos encontros presenciais, mas somos gratos a Deus por estarmos novamente aqui presencialmente, rever os irmãos mais de perto, mas nós sabemos que ainda temos alguns irmãos que estão a nos acompanhar também através das nossas redes de transmissão. Nós queremos também saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Deus. E eu já quero convidar a todos a estarem abrindo a palavra do Senhor, onde estaremos meditando no livro de Deuteronômio, em seu capítulo 8. Deuteronômio, o último livro escrito por Moisés. Capítulo 8, vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Deuteronômio 8, 1 a 6, que nos diz: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Apenas o versículo 11, um pouquinho depois. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Amém, irmãos. Vamos fazer uma rápida oração. Ó Deus, aqui está a tua palavra, a nossa regra de fé e prática, a tua revelação para conosco, e nós te damos graça por tê-la facilmente em nossas mãos e poder, ó Deus, desfrutar e usufruir dela, podermos meditar junto com nossos irmãos e assim nos aproximarmos mais do Senhor e conhecermos mais a Ti. Assim te pedimos que o Senhor fale conosco e, ó Deus, esteja a nos mostrar aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e aprendamos nesta noite. Assim te oramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, irmãos, o livro de Deuteronômio, como eu disse, o quinto livro escrito por Moisés. Alguns teólogos dizem também que outras pessoas o ajudaram, porque é o único livro que contém a história, digamos assim, da sua morte. Então, ele não poderia, né, escrever a sua morte. Então, alguns outros autores também fizeram parte da escrita deste livro, mas eu queria só trazer para nós nesta noite o objetivo desses 5 livros que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem o objetivo de nos mostrar, primeiro, um povo que é eleito, a eleição de um povo por Deus. Em segundo lugar, uma promessa feita a esse povo, uma promessa que foi dada a um dos seus antepassados, um dos patriarcas, chamado Abrão, no tempo. Além da promessa, a libertação, nós vemos também dentro desses livros, especificamente no livro de Êxodo, a libertação do povo da escravidão do Egito, das mãos do povo do Egito, e, por fim, a consagração que Deus requeria desse povo, após todo esse processo de Deus eleger, prometer, fazer as suas promessas, libertar esse povo e cumprir essa promessa. O Senhor queria que esse povo também se consagrasse a esse Deus que os salvara e os tirara como um forte das garras do Egito.
Esse é o objetivo do Pentateuco, nos repassar essa imagem, essa obra do Senhor na vida do povo de Israel. E um breve relato contextual desse capítulo que nós lemos, o de número 8, Moisés está aqui, quase no fim da sua vida, fazendo o seu segundo discurso. Se eu não me engano, foram 3 discursos que ele fez, e ele estava aqui já prestes já estava como se despedindo do povo e alertando-os, como nós vimos nesses versículos que lemos, a guardar os mandamentos do Senhor e a se consagrarem, continuarem a fazer essa consagração e se renderem ao Deus que os tirara do Egito. E aqui eu quero deixar bem claro que a primeira geração dos israelitas já não existia mais. Deus havia dito que todos aqueles que saíram do Egito, que eram escravos, não entrariam na terra prometida pela murmuração, pelas queixas e pelas dúvidas que permeavam os corações, que acabaram sendo condenados a este mal, a não possuírem a terra prometida. Aqui Moisés está falando com a segunda geração, os filhos dos que saíram. E nós sabemos que da primeira geração, só quem entrou na terra prometida foi Josué e Calebe, os 2 únicos dessa primeira geração. E Moisés está aqui dizendo a esse povo, se consagre, se volte a Deus, não se esqueça de tudo quanto o Senhor instituiu como lei, como estatuto e como mandamento. Nós vemos nos livros de Êxodo, Levítico, Números, como também Deuteronômio, as leis que o Senhor ordenara por meio de Moisés, tanto o decálogo, os 10 mandamentos, como também as demais leis que se davam a ser praticadas em todas as situações possíveis nos relacionamentos entre o povo. Tem leis para troca de animais, para perda de animais, com propriedades, com bens, com discussões, com mal entendidos. Então, para tudo isso o Senhor havia instituído leis, e Moisés estava dizendo aqui, olhem, não esqueçam dessa lei, se voltem para ela, que é justamente o que diz os versículos 1, 6 e 11, que todos eles começam com, o versículo 1 diz, cuidareis de cumprir todos os mandamentos. O versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus. E o 11 diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Moisés estava preocupado com que o povo se afastasse, se apartasse dos mandamentos do Senhor e se esquecesse do seu Deus. E Moisés estava com esse temor, com essa preocupação, porque ele sabia de que o Senhor queria uma verdadeira consagração. E é justamente sobre isso que nós iremos tratar hoje, a verdadeira consagração. Como nós temos nos consagrado ao Senhor, temos verdadeiramente nos disposto, temos entendido que o Senhor nos elegeu, que o Senhor fez uma promessa para cada um de nós, que o Senhor cumpriu essa promessa e nos libertou das garras do pecado. E será que estamos nos consagrando? Será que estamos nos santificando? Nós iremos falar um pouco sobre isso, a verdadeira consagração. E nós podemos tirar desse texto que lemos, do capítulo, que através da humilhação, através do humilhar, nós estamos mais propensos a nos render, a nos prostrar, na medida que somos humilhados. E o primeiro ponto nos diz isso. A humilhação rumo à consagração e à santificação. E eu quero ler novamente os versículos de 2 a 4, que nos diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, olha aí a palavra, humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Moisés estava aqui retratando o caminho no deserto, os 40 anos que os pais dessa geração tinham passado. O Senhor tinha guiado por esses 40 anos, tinha provado, tinha deixado o povo sentir fome e sede, e em tudo isso o povo murmurava.
E o Senhor diz que tudo isso era para humilhar, para provar, para saber o que estava no mais íntimo do coração desse povo, se eles realmente estavam a guardar ou não os seus mandamentos. E a palavra humilhar está presente nos versículos 2 e 3, expressando e denotando a forma como Deus age no processo de consagração e de santificação. É através da provação, através da humilhação, que o Senhor nos mostra a nossa limitação, como somos limitados humanamente. Ele expõe de modo humilhante para cada um de nós, se nós percebermos e observarmos com clareza e com atenção o quanto nós dependemos da sua bondade e da sua misericórdia. É isso que o Senhor faz, Ele nos humilha para que a gente se volte a Ele e reconheça que dependemos dEle, somos feituras dEle e somos carentes da sua bondade e misericórdia. O Senhor está a nos humilhar todos os dias. Nós que muitas das vezes não enxergamos, preferimos fechar nossos olhos e não nos atentar ao que o Senhor quer que nós entendamos. Esclarecendo como ocorreu aqui nesse contexto, a nova geração, como eu já falei, desse povo, Moisés queria que eles entendessem, primeiro, que o Senhor, seu Deus, foi Ele, o Senhor, que os tirara do Egito com mão forte, somente o Senhor, quem pôde fazer isso por eles. Eles eram escravos, sofriam açoites e muitos outros sofrimentos, muitos morriam na escravidão do Egito e o Senhor os libertou. Em segundo lugar, essa geração precisava se abster de tudo quanto distanciasse da aliança que o Senhor tinha feito com esse povo. E o que distanciava esse povo era a idolatria, os rituais não aceitáveis que eram praticados pelas nações circunvizinhas. Nós sabemos muito bem as práticas pelos cananeus, justamente aqueles que estavam a habitar naquela terra que era prometida, praticavam rituais horrendos, horrores, que muitas das vezes nós não conseguimos nem imaginar. E eles precisavam também se abster da desobediência aos estatutos do Senhor. E em terceiro lugar, essa geração deveria crer no Senhor e descansar na sua provisão e na proteção que era provida por esse Deus que havia feito essa aliança com o seu povo. O Senhor já havia demonstrado vários sinais. Nós sabemos muitos deles. A abertura do Mar Vermelho, por exemplo. A nuvem, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, guiando. Quando essa nuvem parava, era sinal que o povo deveria parar, estabelecer tendas. Quando essa nuvem se movia, significava que o Senhor estava indicando que era para avançar. E em tudo isso, em todos esses sinais, o Senhor mostrava a sua proteção para com o povo, mas um povo rebelde, um povo que o próprio Deus havia avisado a Moisés de que esse povo era de dura cerviz. Eu quero chamar somente a atenção dos irmãos ao versículo 3, o finzinho dele, que é interessante, a expressão final, que a gente conhece muito bem, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Essas mesmas palavras foram ditas por Jesus Cristo. Mateus 4:4, ou então Lucas 4:4, retratam essa verdade. Jesus, há 40 dias e 40 noites em jejum e oração, se consagrando ali para a sua missão. Olha só que paradoxal, o Senhor se consagrando para a missão que ele haveria de cumprir durante o seu ministério, já agora iniciado. E no fim desses 40 dias, Satanás o leva para ser tentado em espírito. Mas aí nós podemos pensar, mas se isso aconteceu é porque Deus tinha dúvidas de que Jesus era realmente o escolhido, o ungido? Será que Deus estava provando a Jesus Cristo, seu próprio Filho, se ele era capaz de cumprir essa missão ou não? Mas muito pelo contrário, irmãos. O Senhor estava ali glorificando ao seu Filho. Estava exaltando e dizendo que por ele, somente por ele, é que essa missão poderia ser cumprida. E nós, muitas das vezes, quando lemos essa passagem da tentação de Jesus, não compreendemos por que Jesus se deixou passar por isso, mas
O que estava em jogo era a condição que Satanás havia dado a ele, né? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, se lança daqui desse penhasco, os teus anjos te assistirão. E Jesus, ele tinha que manter, digamos assim, o seu legado, manter a sua postura como filho de Deus, a sua postura como enviado do Senhor, e não poderia nada, nem ninguém ter dúvidas, ou então lançar dúvidas para com Jesus Cristo. E Jesus retrucava tudo isso, todas as tentações com a palavra. E em uma dessas respostas de Jesus, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, isso sim, viverá o homem. E tratando dessa comparação, tanto do povo de Israel no deserto, que experimentou do maná, murmurou por ter fome, e o Senhor enviou o maná, como também de Jesus Cristo, dizendo que nem só de pão viverá o homem, a ideia de que o povo de Israel, esse faminto, obteria o alimento por motivos sobrenaturais. Imagine o pão cair do céu, e você somente se abaixar, ter o trabalho de se abaixar e pegar e estocar. Essa maneira sobrenatural foi usada pelo Senhor, pela ordem do Senhor, e a ordem do Senhor é a sua palavra, é o seu poder se tornando em milagre. E por essa palavra, por essa ordem, o povo viveu, o povo saciou a sua fome. Mas, de forma espiritual, olhando de uma forma, digamos, celestial, a fé, quando em Deus, este Deus invisível, que nós não vemos, quando essa fé está em Deus e não no pão que é visível, nos faz estar satisfeitos. No Senhor nós encontramos a satisfação plena das nossas vidas. E por outro lado, a fé no invisível nos garante a provisão do visível. Olha só que impressionante. À medida que nós estamos satisfeitos com Deus, em não nos preocuparmos com o amanhã, com o que iremos comer, com o que iremos vestir, como disse Paulo, nós estamos agora satisfeitos em Deus, e por estarmos satisfeitos em Deus, nós cremos que Ele irá nos prover aquilo que nos é necessário. Então esse é o nosso Deus, irmãos. O mesmo Deus que fez aliança com o povo de Israel, é o Deus que faz aliança conosco hoje. Esse Deus que nos humilha, que nos reprime e que nos coloca em nosso lugar de pecadores, pecadores limitados, mortos, condenados, para mostrar a sua correção, a sua redenção e o seu favor imerecido e gracioso para conosco, para aqueles que Ele escolheu, salvou e firmou a aliança. Então, a humilhação do Senhor, ela nos leva a nos prostrar, a nos consagrar ao Senhor e assim manter o nosso processo de santificação. O segundo ponto diz que a verdadeira consagração, ela é contínua, ela nunca acaba. É certo que nós temos alguns contratempos, muitas das vezes tropeçamos na nossa vida espiritual, pecamos, mas esse pecado não deve nos afastar dessa santificação. Muito pelo contrário, a gente, por pecar, devemos aí sim buscar ao Senhor, buscar nele o perdão e a sua misericórdia. E nos versículos de 6 a 10, Moisés apresenta todos os desfrutes possíveis da boa terra que o povo obteria em breve. Nós vemos aí no versículo 7, acompanhe, olha. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terras cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Uma terra rica, de muitas propriedades, e Moisés estava aqui, relatando ao povo, o que eles teriam que conquistar pela frente, mas, além disso,
Moisés temia que essa consagração ao Senhor pudesse ser corrompida ou então comprometida por causa de todas essas bonanças e benefícios que a terra estava a oferecer para aqueles que iriam possuir. E aí, a exortação para que o povo fosse fiel, para que o povo fosse obediente e temente ao Senhor, como Moisés bem aqui insiste em guardar os mandamentos, os seus estatutos, toda essa exortação de Moisés era para que o povo permanecesse e continuasse consagrando a vontade de Deus. E essa vontade do Senhor era que o povo fosse santo como ele é, como ele mesmo disse, sede santos, porque eu sou santo. E além do povo se santificar, era de esse povo refletir a imagem de Deus, esse Deus que firmara aliança com eles, a sua semelhança. E em tudo isso glorificar ao nome do Senhor, dentre as nações pagãs que cultuavam outros deuses. A missão do povo era essa, anunciar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a todas as nações pagãs e mostrar que só há um Deus, só há um Senhor, a quem nós devemos nos consagrar continuamente. E Moisés temia que essa continuidade podia ser abalada, mediante essa boa e farta terra, podendo essa finalidade central do povo, um povo agora escolhido e consagrado, essa finalidade ser acabada, ser esquecida e abandonada, como Moisés relata nos versículos de 11 a 17. Se nós vermos, ele vai dizer, versículo 12, para não suceder que depois de teres comido e de vocês estarem fartos, depois de haver edificado casas, morado nelas, depois de multiplicar os seus bens, tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, que livrou das serpentes, dos escorpiões, da secura, que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, para te provar e afinal te fazer bem. Com tudo isso não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Era isso que Moisés estava temendo. E através de Moisés era o próprio Senhor que estava a dizer àquela geração: não se esqueçam de mim. Essa consagração deve ser contínua. E em terceiro lugar, terceiro e último ponto, essa verdadeira consagração, ela é teocêntrica. Ela tem somente o Senhor, o nosso Deus, no centro. A finalidade é dar louvor a esse Deus, é bendizer o seu nome, é anunciá-lo dentre as nações, o quanto ele é grande, soberano e poderoso. A centralidade da vontade divina não era fazer o povo ser próspero, bem cuidado, satisfeito, abastado, muitos bens, terra que manava leite e mel, mas o intento do Senhor era glorificar-se em seu poder, na sua fidelidade a essa aliança feita ao seu povo. O intento do Senhor era glorificar no seu amor e na sua justiça, quando esta era praticada. A justiça para condenação e para aplicação da retidão do Senhor quanto aos pecados que o povo muitas das vezes cometia. E meus irmãos, essa graça, esse intento do Senhor de glorificar a si mesmo, Ele espera que nós, da mesma forma, venhamos a ser fiéis, a dependermos dEle em todas as coisas para o seu louvor, pois em toda a história nós, a raça humana, somos apenas um meio de louvor a Ele, ao seu nome, ao Deus Supremo e Criador. E o Senhor nos alerta: não olhe para os bens, não olhe para os benefícios, não olhe para aquilo que você conquista ou então conquistou. Olhe para mim, pois eu quem firmei a aliança com você, eu quem me voltei a você e te tirei, e te elegi, te prometi, cumpri essa promessa, libertei você, e eu quero que somente você se consagre a mim. A verdadeira consagração faz com que o homem se abstenha totalmente de si mesmo.
e volte-se e entregue-se para o Senhor, como nós vimos aqui durante esse capítulo 8 de Deuteronômio. A verdadeira consagração, ela é humilhante, ela é contínua e ela é teocêntrica, tem o Senhor no centro. E como aplicação rápida, não podemos falar de nenhuma outra pessoa, irmãos, acerca da verdadeira consagração, a não ser um maior exemplo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei no início, de que ele estava já a se consagrar para o seu ministério, na qual ele foi tentado, Satanás tentando que ele não cumprisse, não conseguisse fazer tal feito, pois ele sabia do poder que havia nessa missão. E eu convido vocês a abrirem lá em Filipenses, no capítulo 2, para que a gente leia. Filipenses 2, versículos 5 ao versículo 11. À medida que nós vamos lendo, tente olhar os pontos que eu citei aqui para vocês nesta noite, e de forma clara nós iremos perceber como se encaixa perfeitamente a verdadeira consagração humilhante, contínua e teocêntrica. Filipenses 2, 5 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que celebramos durante toda a nossa vida, que devemos celebrar durante todos os nossos dias, mas que especificamente nesse fim de semana estamos celebrando não somente a sua morte que nos trouxe vida, mas muito mais a sua ressurreição que nos garante essa vida. E Paulo descreve muito bem, o Senhor tinha tudo para não querer cumprir essa missão. Ele é Deus, mas ele não usurpou para si mesmo o ser igual a Deus. Ele se humilhou, se esvaziou. Primeiro ponto da verdadeira consagração. E além de se esvaziar, ele permaneceu continuamente obediente ao Senhor seu Deus, a essa missão dada pelo seu próprio Pai. Obediente, como diz o versículo 8, até a morte e morte de cruz. A sua consagração foi contínua, ela não falhou. Ela não foi interrompida. E por fim, toda essa consagração, a missão de Jesus Cristo, o seu ato, tanto da sua pregação, dele se revelar como Messias, como do processo da sua morte, crucificação e ressurreição, foi para que o Senhor, nosso Deus, fosse glorificado, como diz o versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e através dele, como anda agora a nossa vida de consagração mediante toda essa obra salvífica e redentora? Como anda a nossa vida em relação ao ciclo do relacionamento que Deus se mostra para conosco, que eu falei no início, na eleição? Como nós somos realmente eleitos, temos a certeza da nossa eleição, temos ciência da promessa que Ele nos fez, temos ciência de quem Ele é. Será que realmente fomos libertos da escravidão do pecado e agora não mais vivamos para nós mesmos, e sim para o nome e o louvor da glória do Senhor? Será que estamos nos consagrando continuamente, humilhantemente e para a glória do Senhor? Que possamos refletir nesses três aspectos, irmãos.
e só para que o nosso coração se alegre e creia verdadeiramente nessa promessa, nesse Cristo. A sua promessa não é mais uma terra aqui neste mundo, não é uma terra que nos dá ouro, que nos dá cobre, que nos dá variedade de frutos, de alimentos, de bens, de animais, de posses. A terra que agora nos é prometida é a terra celestial. O Senhor Jesus, esse mesmo Cristo que se consagrou, que cumpriu toda a sua missão, Ele está à direita do nosso Deus Pai, intercedendo por nós, e Ele nos prometeu preparar morada. A morada nas terras celestiais. Nosso coração deve se encher de alegria, de certeza, dessa garantia e dessa promessa, de que em Cristo nós obtemos agora a salvação, bem como uma vida eterna ao seu lado, para louvar e glorificar ao seu nome.